Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de maio. Supremo fixa tese sobre o pagamento de honorários em ação de desapropriação. Para a maioria dos ministros, os honorários só devem ser pagos pela parte vencida quando os expropriados são devidamente indenizados. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele deixasse a relatoria de processo envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tribunal Superior Eleitoral decide que deputada Tabata Amaral pode deixar o PDT sem perder o mandato na Câmara. Supremo lança nova compilação de decisões da Corte sobre a pandemia, traduzidas para o inglês. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele deixasse a relatoria de processo que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na petição apresentada ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República pedia que o caso fosse passado para a ministra Carmen Lúcia, que analisa outras duas acusações contra a gestão do ministro do Meio Ambiente. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido, alegando que os fatos tratados na presente petição são absolutamente diversos daqueles tratados nas petições de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Como também a distribuição da petição 8975 é mais antiga do que as demais e refere-se exatamente aos mesmos fatos da representação feita pela autoridade policial e que deu ensejo ao desarquivamento dos autos. No último dia 13, o ministro Alexandre de Moraes determinou o desarquivamento de uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra o ministro do Meio Ambiente, depois que a Polícia Federal apresentou indícios da suposta participação de Ricardo Salles em caso de exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. O plenário do Supremo decidiu por maioria que em ações de desapropriação, os chamados honorários de sucumbência, que são pagos pela parte vencida à parte vencedora, só são devidos quando os expropriados receberem a indenização. O caso discute na origem a desapropriação de terras no Paraná, em região de fronteira com decisão definitiva. De acordo com o autor, como o processo transitou em julgado, haveria determinação para execução dos honorários advocatícios devidos pela União. Mas o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, questionando o domínio dessas terras. Com isso, a União deveria ter depositado o valor dos honorários até que fosse definido o vencedor da ação. Se o domínio das terras for da parte recorrente, cabe à União indenizar. Se, por outro lado, a União comprovar que as terras lhe pertenciam, ficaria isenta de indenizar e também dos chamados honorários advocatícios de sucumbência, que são os honorários pagos pela parte vencida à parte vencedora. O plenário analisou se uma ação civil pública pode desconstituir a decisão de outro processo já transitado em julgado. O relator, ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso e propôs a seguinte tese: o ajuizamento de ação civil pública não afasta os efeitos da coisa julgada. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques esclareceu pontos do voto apresentado na última sessão e propôs uma outra tese. A ação civil pública é adequada, imprescritível e insuscetível de decadência para impedir o levantamento do preço da desapropriação quando houver controvérsia sobre se o bem expropriado já integrava o domínio público do ente expropriante antes mesmo do ajuizamento da ação expropriatória. E 2, os honorários advocatícios fixados em sentença de ação de desapropriação transitada em julgada apenas podem ser desconstituídos ou ter o seu pagamento suspenso por ação rescisória, observado o prazo decadencial do seu ajuizamento. O ministro Barroso também votou com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Nunes Marques. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente ministro Luiz Fux seguiram a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário, por maioria, decidiu que em ação de desapropriação, os honorários de sucumbência só serão devidos se houver pagamento de indenização aos expropriados. Trânsito em julgado,
de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória, não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para ação rescisória. Em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja efetivo pagamento da indenização aos expropriados. E no início da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lançou a segunda edição da publicação Case Law Compilation Covid-19. A obra traz em inglês as decisões proferidas pela Corte para promover o diálogo colaborativo no âmbito internacional. A nova publicação atualiza as informações da edição anterior, lançada em outubro do ano passado, com outras decisões proferidas em processos relacionados à Covid-19. Entre os destaques está a decisão do plenário, que confirmou a liberdade dos estados, Distrito Federal e municípios na adoção de medidas contra a pandemia. Com inovações de linguagem, a diagramação da obra incorpora técnicas de Legal Design Visual Law para melhorar a experiência dos leitores, facilitando a comunicação da mensagem jurídica e estimulando a democratização do acesso à justiça. A publicação é gratuita e está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que a experiência do STF possa auxiliar outras cortes do mundo na análise de processos relacionados à pandemia. Todas essas ações são resultado do esforço transversal de diversas unidades do tribunal, por meio de equipes que têm trabalhado diuturnamente para contemplar os projetos da gestão. É muito importante conclamá-los a seguir em frente na construção desse diálogo transnacional, sempre com a missão de posicionar o nosso Supremo Tribunal Federal na vanguarda da jurisdição constitucional. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido da deputada federal Tabata Amaral para se desfiliar por justa causa do PDT. A parlamentar afirmou que passou a ser perseguida depois que votou pela aprovação da reforma da Previdência em 2019. Os ministros entenderam que ela sofreu discriminação pessoal do partido. A sessão desta terça-feira também marcou um ano do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso assumiu o TSE no dia 25 de maio de 2020. Desde então, enfrentou diversos desafios, como organizar eleições municipais em meio à pandemia de Covid-19. Exatamente um ano atrás, eu tomava posse nesse Tribunal Superior Eleitoral. Tem sido um ano de muito trabalho em que conseguimos realizar eleições limpas, livres e seguras, mesmo em meio à pandemia. Conseguimos uma bem-sucedida campanha contra a desinformação, conseguimos avanços importantes no financiamento de candidaturas de pessoas afrodescendentes, no estímulo à participação de mulheres na política. Estamos lançando agora uma campanha contra a violência de gênero, um ano bastante rico. E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participa neste momento do programa Papo em Ordem com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Nesta edição, o debate é sobre democracia e eleições, abordando os 25 anos da urna eletrônica. O encontro virtual está sendo transmitido ao vivo no perfil do Instagram do presidente da OAB, @felipe.santa.cruz. Os interessados podem, inclusive, deixar seus comentários e perguntas durante a transmissão. O conteúdo da live ficará disponível tanto no perfil do Facebook quanto no canal do YouTube da OAB Nacional. E veja a seguir, a empresa do Ceará que fez paredão de eliminação para demitir empregados é condenada por dano moral. Voltamos já. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça editou norma para dar mais celeridade e segurança à distribuição automática de processos.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, editou instrução normativa que regulamenta o horário de distribuição de processos de competência originária e recursal da Corte. O normativo amplia o horário da distribuição ordinária. Antes era das 9 da manhã às 7 horas da noite e agora passa a ter início às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Também foi estabelecida a redução do intervalo entre as distribuições, de 30 para 15 minutos. A instrução normativa estabelece ainda que a distribuição extraordinária pode ocorrer mediante autorização do presidente e por delegação do vice-presidente ou de outros ministros. No caso do plantão judiciário, a distribuição terá horário especial disciplinado em normativo próprio. Com a mudança, o ministro-presidente Humberto Martins busca dar mais velocidade à tramitação dos feitos, sem perder o caráter automático e a segurança do procedimento. E a sexta turma do STJ manteve decisão que negou readequação da pena ao ex-senador Luiz Estevão. Os ministros da sexta turma do STJ confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, e negaram provimento ao recurso especial da defesa do empresário e ex-senador Luiz Estevão, que buscava a readequação da pena que lhe foi imposta. Em ação penal que apurou o desvio ilegal de verbas públicas durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, o empresário foi condenado pelos crimes de peculato, estelionato e corrupção ativa em concurso material. Previsto no artigo 69 do Código Penal, o concurso material se dá pelo cometimento de 2 ou mais crimes, idênticos ou não, em mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas são aplicadas cumulativamente e foi imposta ao ex-senador uma pena de mais de 26 anos. Após ter a pretensão indeferida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a defesa interpôs recurso especial ao STJ, insistindo em que a Vara de Execuções Penais poderia reexaminar a existência de continuidade que não foi reconhecida pelo juiz da fase de conhecimento. Mas a sexta turma manteve a decisão em que o relator já havia refutado o argumento, quando afirmou que a continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é somente aquela relacionada a processos distintos, no momento da unificação das penas. Ao fim do julgamento, o colegiado entendeu que o juiz da Vara de Execuções Penais só tem competência para examinar a ocorrência de continuidade delitiva quando o réu for condenado em diferentes processos. Se os crimes foram apurados em uma só ação penal, a sentença não pode ser alterada no momento da execução para eventual reconhecimento de concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, competência que é do juiz prolator da condenação, pois isso afrontaria o Instituto da Coisa Julgada. A Justiça do Trabalho do Ceará condenou 2 empresas ao pagamento de indenização por danos morais a uma consultora de vendas que foi demitida após votação pelos colegas de trabalho em um procedimento semelhante ao paredão de eliminação do BBB. A consultora de vendas entrou com ação trabalhista em Fortaleza em abril do ano passado, contra 2 empresas do ramo de turismo e hotelaria. A empregada informou que foi contratada em julho de 2019 e demitida um mês depois, quando passou por uma situação constrangedora. Segundo a trabalhadora, houve assédio moral. Ela afirmou que os patrões usaram um procedimento inspirado no paredão do BBB, em que os funcionários foram obrigados a votar em um colega e dizer por que ele deveria ser demitido. As empresas negaram as acusações e pediram que a consultora fosse condenada e multada por litigância de má-fé, ou seja, que ela alterou a verdade dos fatos. No entanto, outras testemunhas confirmaram a versão da consultora. Na decisão, o juiz do trabalho, Ney Fraga Filho, destacou que as provas no processo foram mais do que suficientes para confirmar a dispensa da reclamante através de um paredão realizado pelo superior hierárquico, expondo a autora a uma situação extremamente vexatória e humilhante na presença dos demais empregados. As 2 empresas foram condenadas a pagar um total de R$14 mil em verbas rescisórias e danos morais. Ainda cabe recurso da decisão. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região atendeu a pedido da Advocacia Geral da União para suspender o pagamento de precatórios a trabalhadores que tiveram vínculo estatutário reconhecido pelo Supremo.
A atuação da AGU conseguiu suspender na Justiça o pagamento de mais de 8 milhões de reais referentes a 17 precatórios que foram expedidos a colaboradores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O órgão havia sido penalizado subsidiariamente em reclamações trabalhistas ajuizadas por colaboradores que prestaram serviços à SUFRAMA por meio de convênios e contratos celebrados com a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, a FUCAP. As reclamações trabalhistas estavam fundamentadas no vínculo seletista mantido pelos colaboradores com a FUCAP. Porém, os mesmos colaboradores acionaram também o Superior Tribunal de Justiça pedindo o reconhecimento de vínculo estatutário e o enquadramento no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. Eles alegavam que exerciam atividades típicas de servidores públicos junto à SUFRAMA desde antes da Constituição de 1988. O STJ negou o pedido, mas os autores da ação recorreram ao STF, que em 2019 assegurou a permanência dos trabalhadores nos postos de trabalho que ocupam na SUFRAMA com vínculo estatutário. Para defender a suspensão do pagamento, a AGU destacou que, ao reconhecer os terceirizados como servidores públicos, o STF desfez o fundamento das demandas e a decisão do pagamento, que antes era baseada no vínculo seletista, não existia mais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses reclamantes deveriam ser classificados como servidores estatutários, inclusive com efeitos retroativos, né? Então, evidentemente que essa decisão do Supremo impactou nessas outras ações trabalhistas, porque esses servidores eles não poderiam ser considerados estatutários e seletistas ao mesmo tempo, sob pena de receberem em duplicidade, né, a mesma verba trabalhista. O pedido foi atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que suspendeu o pagamento dos precatórios trabalhistas até a decisão final. Na semana em que se celebra a importância da adoção e do acolhimento familiar, o Judiciário de Mato Grosso realizou um webinário para conscientizar a população sobre o tema. Adotar é gerar um filho no coração, é transformar sonhos em realidade. Mas adotar também é algo ainda cercado de dúvidas e preconceitos. Por isso, é necessário informação. Urge a tomada de providências para o despertar do interesse à adoção, mas também de um trabalho de informação e desmistificação da burocracia e obstáculos que somos sabedores. E foi justamente a adoção e o acolhimento familiar os temas de um webinário promovido pelo Judiciário Mato-Grossense, transmitido ao vivo pelo canal do TJ no YouTube. A palestrante e juíza Leila Mara Rodrigues abordou todas as fases do procedimento de adoção. O primeiro passo para aquele pretendente, para aquela pessoa que quer se cadastrar para adoção, ela tem que fazer um pedido, que a gente chama de pedido de habilitação. Hoje ele é muito simples, 100% online, todos os documentos juntados de maneira adequada e com estudo psicossocial favorável e com a participação no curso preparatório para adoção, esse pretendente já vai ser habilitado. Já os dois debatedores do evento apresentaram propostas para ações de fortalecimento. A criação no Dia Nacional da Adoção, que fosse um desafio da nossa corregedoria formar pelo menos um grupo de apoio à adoção em cada polo das comarcas do estado de Mato Grosso. Sempre nos valendo dos técnicos da rede. Vamos motivar a população que não existem só crianças para serem adotadas, existem crianças, existem adolescentes. Conversar, promotores, juízes, defensores, prefeitura, sobre o que é a família acolhedora, o que é o acolhimento familiar. E no próximo bloco, o Tribunal do Júri inova para seguir julgando crimes contra a vida em meio à pandemia. Depois no intervalo. A Constituição não é apenas a lei fundamental do país. Ela é, ao mesmo tempo, a certidão de nascimento ou renascimento de um novo Estado, de seu projeto de existência. A Constituição revela a nossa personalidade como nação.
Em sessão telepresencial, o Tribunal Pleno do TST decidiu hoje, em votação secreta, os nomes dos indicados para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Brito Pereira. Os escolhidos foram os doutores Alberto Bastos Balazeiro, Adriane Reis de Araújo e Manuel Jorge Silva Neto. A lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, que deverá escolher o nome para preencher a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Brito Pereira. A vaga é destinada ao 5º Constitucional. Após a indicação do chefe do Executivo, o escolhido será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo plenário do Senado Federal. Só após a aprovação dos senadores, o indicado tomará posse como novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. As audiências por videoconferência na Justiça viraram rotina depois da pandemia de Covid-19. E as mudanças atingiram até mesmo os tribunais do júri pelo país. Muitos estão fazendo a sessão de forma híbrida, uma parte presencial, outra virtual. Outros tribunais continuaram com julgamentos presenciais, mas fizeram uma série de adaptações para evitar a contaminação pelo coronavírus. As imagens são de tribunais do júri de Curitiba, no Paraná. À primeira vista, pode parecer que esse julgamento não é muito diferente de antes da pandemia. Mas repare que não tem público. Aqui só entra juiz, réu, jurados, defesa e acusação. Todos usam máscara. Na sustentação oral, o advogado fica bem distante das outras pessoas. Estas fotos revelam mais alguns detalhes. Nesta, a gente vê uma proteção de acrílico na mesa do juiz. Esta outra foto mostra as mesinhas brancas onde sentam os jurados. Cada uma também tem a proteção de acrílico e álcool gel. Os microfones são higienizados antes e depois do julgamento. As mesinhas foram mudadas de lugar depois da pandemia para aumentar o distanciamento social. E os cuidados começam bem antes, já na intimação dos jurados. Muitas vezes o jurado se assusta um pouco por um contato, né, porque muitas vezes ele não sabe que é jurado, que ele não foi alistado, né, ou foi alistado. De repente alguém liga para ele e diz assim, olha, você tem que comparecer ao tribunal do júri. E é uma ligação por telefone, e daí o jurado se assusta um pouco, mas entra em contato conosco. E aí a secretaria explica, né, passa os dados, indica, obviamente, o sorteio dele, para quantas sessões ele vai participar durante aquela reunião, né? E as coisas têm andado muito bem. Segundo os juízes, júri sem publicidade não é júri. Por isso, o Tribunal de Justiça do Paraná deu um jeitinho de resolver a questão. Passou a exibir as sessões ao vivo pelo YouTube e a audiência foi surpreendente. No mês passado, os julgamentos em todo o estado tiveram mais de 95 mil acessos. Isso chama a nossa atenção porque pessoas que não conheciam o funcionamento do Tribunal do Júri, que imaginavam que o júri brasileiro fosse igual ao júri norte-americano, né? Às vezes, pessoas que sequer conheciam o mínimo do procedimento, né? que é formado, composto o júri, obviamente numa mescla entre juiz profissional e jurados, pessoas do povo decidindo. É claro que isso acaba não vai ser mostrado, porque a votação é sigilosa, mas todo o rito é exibido. Isso tem sido muito bem visto. A decisão de escolher a forma mais segura e eficiente de fazer o julgamento fica a critério de cada tribunal. Com a pandemia, surgiu um novo tipo de sessão, a híbrida, ou seja, uma parte presencial, a outra virtual. O réu costuma ficar na cadeia e participa do julgamento por videoconferência. Agora, de regra, você faz por videoconferência, né? E os presídios já estão equipados, né, com a maioria deles, pelo menos, já está equipada com esse tipo de câmera, enfim, nas salas específicas para isso, né? Então, agora é um novo normal, né, como se diz, né, justamente a realização por videoconferência. O julgamento híbrido foi a escolha, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O réu participa à distância no estabelecimento prisional, mas juiz, acusação, defesa e jurados vão para a sala do Tribunal do Júri. Flávia Castelar, assessora do Corregedor-Geral de Justiça, diz que tudo vem funcionando muito bem e tem várias vantagens.
Uma delas é a economia de não se fazer o deslocamento do acusado para o fórum. Se a gente colocar na ponta do lápis o custo de uma escolta, a gente vai ver que ele é muito elevado, né? O custo não só financeiro, como também os policiais que, por vezes, há necessidade de serem retirados do policiamento para que façam essa escolta. Para os profissionais que atuam no Tribunal do Júri, a experiência leva a crer que, mesmo depois da pandemia, a forma de julgar nunca será mais a mesma. Espero realmente que isso venha para ficar. Digamos assim, tomara que seja uma herança positiva desse tempo tão ruim que nós estamos vivendo. A pandemia trouxe isso, acho que nos empurrou para frente, acho que uns 10 ou 15 anos. Né? Eu tenho um tempinho de carreira já, tenho mais de 20 anos de carreira, e eu confesso que eu nunca ia imaginar que a gente hoje estaria fazendo audiência de forma virtual como a gente faz. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.